agora fazer mais um exercício. E aí vocês começam a fazer também, né? Porque só eu resolvendo, eu resolvo a atividade numa boa, mas aí eu quero ver o bicho pegar quando for vocês para resolver. Nós vamos fazer uma de empilhadeira, tá? Que é interessante porque ele tem dois centros de gravidade, nós temos duas massas que são compatíveis, né, em termos de peso, e então não dá para fazer um centro de massa só. E mais ainda, né, eles estão bem deslocados um do outro e nós precisamos usar isso para como base, né, para calcular o que está sendo pedido aqui nesse caso, por exemplo. Então você vê uma empilhadeira que vem com velocidade angular caminhando aqui para a direita com velocidade constante de 2,7 metros por segundo. Então ele quer saber o seguinte: qual a distância mais curta sem fazer com que nenhuma das rodas deixe o solo. A empilhadeira tem uma massa de 1.000 quilos com centro de gravidade em G1 e a carga de 4.500 newtons, né? 450 newtons, ou seja, quase 50% da própria empilhadeira, e o centro de gravidade está em G2, despreza o peso das rodas. Então, qual é a situação? Com o carrinho e a empilhadeira indo para a direita, nessa situação com velocidade constante vai ser brecado, e aí a tendência é que a inércia, né, e a própria força resultante vai fazer que gere uma força resultante, e isso vai gerar um torque, um momento, melhor dizendo, que pode fazer o carrinho capotar para frente, né? A tendência é que as rodas de trás deixem o chão. Então, ele pergunta qual é a distância mais curta, é a mesma coisa que perguntar qual é uma aceleração máxima que você consegue imprimir nessa situação sem que as rodas de trás se desprendam. Então, nós vamos trabalhar com essa hipótese, vamos ver qual é a aceleração ou a desaceleração máxima que o carrinho, que a empilhadeira pode ter sem que ele capote para frente. Bom, hora de fazer a nossa escolha de sistema de referência. Tradicionalzinha, né? Vamos ficar com um sistema de referência baseado no sistema cartesiano. Estamos falando só de linhas retas, translações retilíneas, x e y. Aqui está o deslocamento e a velocidade. Mas a gente sabe que a resultante tem que ser para trás. É uma desaceleração. Então, a resultante está contra o sentido da velocidade, para que a velocidade chegue a zero. Então, eu vou colocar como positivo para a esquerda, tá? E positivo para cima, como a gente vem fazendo. Vamos agora fazer o diagrama de corpo rígido dessa empilhadeira, desse sistema. São dois objetos diferentes, né? Então, nós temos um centro de gravidade relacionado à empilhadeira, que está em G1, e sobre ele vai ter a força peso, P1, podemos chamar de P1, que é do peso da empilhadeira. Em G2 temos o caixote, o centro de gravidade do caixote aqui está agindo, né, o peso do caixote, que podemos chamar de P2 ou P1 aqui, peso do PC, peso do caixote, por aí vai. Bom, além disso, nós temos a questão da reação a esses pesos, uma vez que eles não estão afundando, então alguma coisa deve segurar. Isso que está segurando é a reação normal que acontece nas rodas. Mas, de novo, para os nossos objetivos, nós não vamos nos preocupar com a roda individualmente, mas sim a reação normal, vamos calcular por eixo. Então, NA nas rodas traseiras, NB nas rodas dianteiras. As dimensões estão todas aí, com valores quebrados. É isso que dá quando se faz a conversão direta, né, dessas unidades horrorosas que são as imperiais para o SI. Fechou, né? Fechamos todas essas forças aqui, vai ter que dar uma resultante. E essa resultante vai ser aplicada com uma aceleração resultante que tem que ser igual nos dois corpos, eles estão juntos, é como aquele exercício de física 1 que você tem um bloquinho empurrando o outro. Eles têm que ter a mesma aceleração, porque se um for maior do que o outro, ele vai passar por cima do outro, não faz sentido nenhum, né? Você puxa um e aí, de repente, o que está atrás pula na frente do outro. Mas cada um depende da sua massa individualmente. Então, temos
Forças resultantes individuais, uma força resultante que vai agir em G1, que é a força resultante na empilhadeira, e em G2, que é a força resultante na carga. Mas as duas coisas somadas vai dar uma resultante só. Uma vez resolvido essa questão de forças e sistema de referência, vamos fazer as forças, né? Vamos escrever as forças, começando com as forças em X. A gente sabe que a somatória dessas forças em X tem que dar uma resultante em X, sabendo também que as forças que apontarem aqui para trás, para a esquerda, serão positivas. Quando a gente olha aqui para os nossos diagramas, nós só encontramos forças em X que sejam as próprias resultantes. Então, esse termo à esquerda aqui simplesmente vai ficar o quê? M da empilhadeira, então vou chamar de M1 para ir junto com G1, né? Vezes a aceleração, essa mesma aceleração que está aqui desse lado, mais M2, que é da empilhadeira da carga, que está em G2, vezes A, é igual a massa vezes a aceleração do centro de gravidade, certo? Da aceleração em X. Bom, o que a gente pode mexer nisso aqui? Não muita coisa, a não ser substituir as massas. Então, se eu substituir só para deixar guardadinho aqui, a empilhadeira é 1, então eu vou ficar com 1000 vezes A, mais 450 vezes A. Isso é a massa vezes a aceleração resultante. Ok, vamos ver agora como é que vai ficar. Não podemos sair disso, vamos passar então agora para quem? Para Y. Em Y, a situação é similar. Nós temos a segunda lei de Newton, aceleração em Y, subiu para cima, claro, é positivo. Subindo para cima, nós temos o quê? NA mais NB. As duas coisas apontam para cima, são positivas. Mas, em compensação, nós temos P1 para baixo, P2 para baixo, negativos, que são os pesos dos dois centros de gravidade, né? A empilhadeira e a própria carga. Sendo assim, quando eu somo, eu tenho que dar zero. Por que zero? Porque não tem movimento nesse sentido, né? Não tem movimento na vertical. Então, nós temos aquele resultado clássico que o peso do objeto, nesse caso dos dois elementos somados, dá o peso total, e esse peso total é distribuído entre o eixo dianteiro e eixo traseiro. NA mais NB tem que ser igual ao peso total. Isso dá, substituindo, né, os valores de 1.450 e o 9,8, isso dá 14.210 newtons. Bom, vamos trabalhar já, vamos colocar a hipótese de que nós vamos chegar naquela aceleração máxima que vai fazer o carrinho, a empilhadeira ficar naquela situação instável de capotar. Isso significa, então, que as rodinhas traseiras vão perder contato com o chão. Vão perder contato com o chão. NA tem que ser zero. Bem no limite, tá? Bem no limite mesmo. Aí ele fica ali, aquele negócio bem assim, equilibradinho, sentou uma mosca aqui, pimba, ele capota. Bom, então NA é igual a zero, a carga toda vem para trás, ou melhor, para frente, né? Então você tem que NB é que vai valer todo o peso do conjunto todo, 4.210 newton, tá? 14.210 newton. Bom, então tá. Vamos ver como nós vamos fazer agora com a questão da equação dos momentos. Eu vou definir um polo para fazer análise. Um polo interessante para fazer análise, eu usei o polo B, tá? Porque aí eu já elimino B, tudo bem, é uma força conhecida, né? Mas eu elimino B, NA vai ser zero, e eu vou ficar com momentos das forças que agem no centro de gravidade dos caixotes, o que vem a ser
simplesmente os próprios pesos e as resultantes. Você pode escolher em um outro centro de gravidade, NB a gente já conhece, a escolha é sua. Vamos manter a nossa orientação positiva para esse sentido aqui, para não fazer bobagem, e eu vou ficar então com a resultante em MB dos momentos, tem que ser a soma de todos os momentos individuais quando eu faço uma referência em relação ao polo B, tá? Bom, então, olhando para cá, vamos fazer essa análise. NA não vai gerar nada, então eu não vou nem me preocupar, porque NA nas nossas hipóteses já deu zero. Então, quando a gente sai de NA, a gente vem aqui para o peso 1 aponta para baixo, nós estamos com um eixo fixado no polo B, então nós vamos ver que a força-peso tende a gerar um momento nesse sentido, esse é o sentido positivo. Então eu vou ficar com um momento, uma tentativa de rotação com um momento positivo de P1 vezes essa distância dessa linha até aqui, 1,05. Então, 1,05 metros. Tá bom. Agora a gente vem para cá. Aqui nós temos outra normal. Outra normal não vai rolar de ter momento, porque está justamente no polo B. Mas quando a gente chega aqui, a gente tem P1. P1 agora está agindo num sentido para baixo, claro, mas tenta forçar em relação ao eixo colocado no ponto B um momento, uma rotação orientada no sentido anti-horário. Então, nós vamos ficar com menos P2 e a distância de 1,275, que é o braço de momento em relação ao polo B. Isso que nós calculamos aqui, na verdade, nós começamos por esse lado. Esses são as componentes, os pedacinhos de força, as forças que estão fazendo momento em relação a B. Do lado de cá, a gente vai ter que fazer a somatória das resultantes agora. Então, eu vou considerar as forças resultantes. Nesse caso, são duas, né? A gente costuma fazer, tem uma só, então essa somatória aqui acaba sendo um elemento só, mas nesse caso são duas forças, por isso a gente coloca o termo geral com uma somatória. Então, mudando para cá agora, eu tenho o eixo polo B de análise, e quando você olha essa força dá um tranco para trás, essa resultante em G1 dá um tranco para trás, e quando você gira, né, é como se você tentasse fazer o carrinho aqui, ó, o conjunto do carrinho com a carga, girar num sentido anti-horário. Se é um sentido anti-horário, essa tentativa de rotação, esse momento vai ser positivo, em que nós temos então a força, eu vou chamar de F1, tá? Tá tudo 1 aqui para a empilhadeira, vezes essa distância, já que é no centro de gravidade, essa distância do centro de gravidade até o polo de análise, que é 0,6. Beleza? Vamos que vamos. A outra força envolvida é a força resultante no ponto do centro de gravidade da carga. Isso aqui, em relação a esse eixo, tenta fazer uma rotação no mesmo sentido, portanto, também tem uma componente positiva para a contribuição do momento. Nós vamos ficar com F2, essa força que agindo no centro de gravidade da empilhadeira, da caixa, melhor dizendo, na carga, e eu tenho que multiplicar isso aqui pela distância do centro de gravidade 2 até o polo de análise, que é esse 1, 2, 7, 5. Então, 1, 2, 7, 5 de distância. Certo? Então, agora, o que nós temos que fazer? Desenvolver tudo isso que nós temos. Nós temos o peso da empilhadeira, né? Nós temos o peso da carga, nós vamos ficar então com 1000 vezes
vezes 9,8 menos 450 vezes 9,8. Já estou esquecendo que a gente tem que multiplicar, né? Pelos braços, então volta tudo aqui. Isso aqui tem que ser multiplicado por 1,05 menos 450 vezes 9,8 vezes 1,275. Do lado de cá, nós temos então as forças resultantes agindo. Nós vamos ficar então com o fator zero 6 vezes 450 vezes A, mais o fator de 1,275, perdão, eu troquei aqui, né? Aqui, na verdade, é 1000, porque é F1, perdão. E mais, então, vezes A, mais 450 vezes A, e o fator dele, que é 1,275. Bom, pegando essa salada toda aqui, multiplicando, fazendo os agrupamentos todos que a gente precisa fazer, nós vamos ficar só com A. Tá? Nós vamos ficar apenas com uma incógnita A, de tal maneira que a gente consegue tirar já o valor da aceleração. Como? Nós vamos ficar com a seguinte relação. 10.290, depois vocês podem conferir, né? Então, esse aqui é um passo intermediário. 5622,75 é igual a quem? Igual a 10 vezes 38,75 vezes A. Tá? Então, isolando A, nós vamos chegar ao valor que nós estamos procurando. Vamos precisar aqui de mais uma folha. Então, vamos pegar essa folha aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos partir desta relação de 10.290 menos 5.622,75 igual a 1.300. Desculpa, eu estou com dificuldade de ler aqui. 1.038,75 vezes A. Tá? Isso nos resulta numa aceleração de 4,49 metros por segundo ao quadrado indo para a esquerda. Mas e aí? Ele não está querendo saber a aceleração. Ele quer saber o espaço mínimo. O espaço mínimo corresponde à aceleração máxima. Como é que eu acho, então, este espaço mínimo que vai acontecer para ele frear e ir para o repouso com uma velocidade inicial de 2,7 metros por segundo? Bom, a aceleração é constante. Nós não temos o tempo, nós temos velocidade inicial, 2,7, temos a velocidade final, que é zero, porque ele tem que parar, temos a aceleração. Então, ok? Torricelli nele. Nós sabemos que a velocidade final de um corpo ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, perdão. Nesse caso, é uma desaceleração. Veja, agora eu não posso mais simplesmente colocar o valor positivo, o módulo, e dizer, está para cá. Agora eu preciso do valor da orientação, inclusive, porque é uma desaceleração, né? Porque eu vou ficar aqui com mais 2 vezes A delta S. Delta S é o que nós estamos procurando. O resto nós temos tudo. Mas como eu falei, esse A vai ter que entrar no negativo, porque é uma desaceleração. Então a velocidade final é zero ao quadrado. A inicial, 2,7 ao quadrado. Mais 2 vezes menos 4,49. Está parando. De aceleração vezes delta S. Tá? Então, esse é o intervalo de tempo que vai ser necessário, de espaço necessário para
essa empilhadeira parar, quando você resolver essas continhas, você vai perceber que ele precisa de quase 1 metro para parar. Tá? 0,8, que é 81 centímetros aproximadamente, e aí ele freia e para sem capotar. Tudo bem? Espero que sim. Dá uma olhada nisso, tenta refazer, acompanhar. E à noite a gente vai, né, nessa quarta-feira à noite, a gente faz a live discutindo esses exercícios, qualquer dúvida e os outros. É importante tentar. Grande abraço e até lá!